Há histórias que não começam com inocência, mas com sombras silenciosas. E uma dessas histórias é a de indivíduos que cresceram sob o domínio de figuras parentais narcisistas. Presenças que transformaram o que deveria ser cotidiano, simples e humano em algo distorcido. Neste relato, observa-se não apenas a perda da normalidade, mas o desmantelamento gradual da própria essência de quem estava tentando nascer para o mundo. O primeiro território consumido foi a identidade. Em muitos lares marcados pelo narcisismo, a construção do eu não acontece. O que deveria emergir como um processo natural, lento e orgânico é interrompido. A pessoa não cresceu como um ser autônomo, mas como um espelho moldado para refletir desejos, medos e frustrações de quem deveria protegê-la. Era vista como um acessório emocional, algo a ser manipulado, moldado ou mantido cativo dentro de limites estabelecidos por autoridade tirânica. Enquanto outras crianças aprendiam a escolher preferências, formar opiniões e entender seus próprios sentimentos, aquelas presas em ambientes narcisistas eram ensinadas a obedecer, agradar e existir apenas conforme a conveniência de alguém. Assim, o senso de identidade, algo tão básico e natural, foi sabotado desde o início. Um dano invisível, mas profundo, que se estende pela vida adulta como uma névoa constante. O segundo elemento destruído foi a compreensão de amor saudável. Em um ambiente emocionalmente corrompido, a palavra amor se torna distorcida. A figura narcisista não oferece afeto verdadeiro, oferece transações. O carinho é condicionado, limitado ou meramente encenado. Em muitos casos, havia um amor que vinha apenas após performance, obediência ou autoanulação. Não se tratava de amor, mas de troca disfarçada. Assim, pessoas oriundas desse tipo de ambiente crescem sem referências positivas. Para elas, amor pode parecer perigoso, instável, manipulado ou vinculado à punição. O toque emocional nunca foi seguro. A vulnerabilidade nunca foi bem-vinda. Quando adultas, muitas carregam a sensação de que algo está errado dentro delas. Mas o erro sempre esteve no terreno onde foram plantadas. O terceiro aspecto destruído diz respeito ao espaço escolar, algo que deveria ser neutro e até libertador. Para muitos, a escola é um ambiente de socialização, crescimento e descoberta. Mas para aqueles que viviam com figuras controladoras, até este espaço se tornava contaminado. Conflito surgiu em torno de amizades, desempenho, atividades e interesses pessoais. Havia cobrança desumana, notas precisavam ser perfeitas, comportamento tinha que ser impecável, e qualquer desvio era punido com humilhação, chantagem emocional ou acusações. Em outros casos, a negligência dominava. Ninguém se importava com o que acontecia fora de casa, desde que a criança continuasse desempenhando o papel designado no ambiente familiar. Assim, até mesmo o direito de aprender e evoluir era corroído pelo medo constante de desapontar, ou pela sensação de que o mundo externo era apenas mais um palco de controle. O quarto elemento que foi arruinado é a capacidade de explorar o mundo com segurança e curiosidade. Explorar deveria ser uma das primeiras formas de liberdade. Mas em lares dominados por narcisistas, o controle se estende a tudo. O medo é implantado de forma estratégica. Não faça isso, não vá ali, você não é capaz disso. Você é burro se tentar aquilo. A experiência de investigar, errar, testar limites ou simplesmente observar o mundo era anulada por críticas constantes, insultos, ameaças ou vigilância excessiva. A criança cresce acreditando que o mundo é hostil e que qualquer movimento fora da linha pode resultar em punição, rejeição ou humilhação. Essa limitação molda adultos que hesitam diante da vida, que se sentem sempre observados, julgados, inadequados,
mesmo quando nenhum narcisista está presente para controlar seus passos. A prisão psicológica continua ativa, mesmo sem carcereiro. O quinto e mais sombrio ponto é a destruição da sexualidade saudável. Poucos temas são tão delicados quanto esse, mas também poucos são tão devastados por famílias disfuncionais. Para muitos indivíduos criados nesse ambiente, a sexualidade foi marcada por extremos: hipersexualização precoce, tabus rígidos ou até violências diretas e indiretas. Em alguns casos, adultos falavam com crianças sobre conteúdos inadequados, expondo-as a experiências mentais e emocionais para as quais não estavam preparadas. Em outros, o sexo era demonizado, proibido, sujo, algo que só poderia ser associado a culpa, vergonha ou punição. E em situações ainda mais graves, houve abuso, violência, violações emocionalmente devastadoras que retiraram da pessoa qualquer possibilidade de entender o corpo de forma saudável e humana. Além disso, xingamentos, insultos, rótulos pejorativos e acusações constantes moldavam a percepção sexual desde muito cedo. Essa manipulação gera adultos que não entendem o próprio desejo, que se sentem culpados por sentir, que carregam no corpo cicatrizes invisíveis, criadas por alguém que deveria ter mostrado proteção, não destruição. À medida que os anos passam, a pessoa percebe que tudo isso não foram eventos isolados, mas fragmentos de uma mesma estrutura. Uma infância roubada. O que deveria ser normal. Identidade, amor, aprendizado, exploração, sexualidade, foi transformado em ruínas. E o mais cruel é que durante a infância, isso parecia normal. Somente mais tarde, na vida adulta, a pessoa entende que cresceu em um ambiente onde nada era genuíno, onde tudo estava sob a sombra de manipulação, falta de afeto ou violência emocional. É como se cada área da existência tivesse sido moldada por mãos invisíveis, mas implacáveis. A identidade foi sequestrada, o amor foi distorcido, a escola contaminada, a liberdade de explorar anulada, a sexualidade violada ou silenciada. Não por acaso muitos indivíduos passam a vida tentando recuperar algo que nunca tiveram, tentando construir na fase adulta aquilo que deveria ter sido cultivado na infância. E por trás de tudo isso há uma verdade silenciosa. A normalidade é algo frágil. Quando colocada nas mãos erradas, ela pode ser destruída sem deixar rastros visíveis, apenas marcas profundas em quem tenta sobreviver. A pessoa que cresce nesse tipo de ambiente não se desenvolve simplesmente. Ela escapa. Ela aprende a mover-se entre sombras, a ler expressões, a prever comportamentos, a evitar conflitos. Ela se torna hipervigilante, cansada, fragmentada. O mundo ao redor continua o mesmo, mas dentro dela, a guerra nunca termina. A compreensão desse cenário não devolve o que foi perdido, mas ilumina o que aconteceu. Muitos acreditam que o passado é apenas uma lembrança, mas para quem viveu sob narcisistas, o passado é uma estrutura viva que influencia cada pensamento, cada decisão, cada relacionamento. E ainda assim, existe algo importante. Reconhecer as ruínas é o primeiro passo para reconstruí-las. Às vezes, o fato de compreender o que foi destruído permite que se encontre um caminho diferente. Um caminho onde a identidade pode finalmente emergir, onde o amor pode ser sentido sem medo, onde o corpo pode ser visto sem culpa, onde o mundo pode ser explorado sem ameaças, onde a escola da vida adulta pode ser vivida com liberdade. Nada disso apaga as sombras, mas permite que alguém aprenda pela primeira vez a caminhar fora delas. Durante muito tempo, muitas pessoas que cresceram sob a influência de figuras narcisistas acreditavam que não havia saída.
que aquelas marcas seriam permanentes e que o normal perdido jamais poderia ser reconstruído. Porém, ao observar mais profundamente, descobre-se que o caminho da recuperação existe, ainda que seja escuro, lento e cheio de confrontos internos. A narrativa que segue descreve esse percurso, não como algo mágico ou rápido, mas como um processo de reestruturação profunda. A primeira compreensão fundamental nasce quando se entende o problema. Não há como recuperar o que foi ferido sem antes reconhecer onde a ferida começou, como foi criada e como continua agindo dentro da mente. Quem cresceu em ambientes destrutivos geralmente carrega fragmentos de crenças, comportamentos e medos que foram implantados muito antes de compreender o mundo. Identificar esses padrões é desconfortável, mas abre o caminho para algo maior: uma vida reconstruída. O primeiro elemento abordado é a identidade destruída. Aqueles que viveram como extensões emocionais de figuras controladoramente narcisistas geralmente não tiveram permissão para descobrir quem eram. Quando o senso de eu é arruinado, a vida adulta se torna confusa, permeada por dúvidas e inseguranças. Mas existe um antídoto, e ele se chama diferenciação. A diferenciação é o processo de separar a própria identidade daquilo que foi ensinado de forma tóxica. É a habilidade de pensar, sentir e agir independente das vozes internas herdadas do trauma. Algumas pessoas encontram esse processo em estudos, terapias, leituras intensas ou programas estruturados de autoconhecimento. Outras descobrem essa habilidade gradualmente, observando padrões repetidos e interrompendo ciclos nocivos. Um ponto essencial da jornada é entender que a infância roubada não precisa permanecer perdida. Dentro de cada adulto existe um fragmento infantil que jamais desaparece, o chamado eu interior jovem, ou a criança interna. Essa parte carrega medo, culpa, vergonha, mas também a capacidade de esperança e renovação. E há algo libertador nisso. Quando alguém chega à vida adulta, torna-se responsável por cuidar de si mesmo. Não há necessidade de buscar validação externa ou autorização emocional. O adulto se torna um novo cuidador dessa criança interna, um cuidador que antes não existiu. Isso não significa isolamento, nem arrogância, nem abandonar ajuda profissional. Significa apenas assumir o papel de guia emocional que antes foi negado. O segundo pilar da recuperação é reconstruir a noção de amor verdadeiro. Quem cresceu em ambientes manipulativos geralmente viveu versões distorcidas de afeto. Amor condicionado, amor usado como ferramenta de controle, amor ausente, ou amor que exigia autoabandono. Isso ensina, ainda na infância, que amor é dor, medo e instabilidade. E assim, na vida adulta, repetem-se relações destrutivas, não por escolha consciente, mas por programação emocional. A cura começa quando se aprende novamente o que significa amor saudável. Livros, estudos, histórias de outras pessoas e acompanhamento profissional podem ser portas de entrada para esse recondicionamento. Aprende-se, por exemplo, que amor não exige desaparecimento, que afeto não deveria gerar medo e que conexões verdadeiras não florescem sob chantagens. Com o tempo, a pessoa passa a perceber que aquilo que viveu no passado não era amor, era controle disfarçado. O terceiro caminho da recuperação envolve reprogramar crenças sobre desempenho, expectativas e perfeccionismo. Crescer em um ambiente narcisista geralmente significa viver entre extremos: exigência absurda, crítica constante, indiferença total ou negligência completa. Alguns eram elogiados apenas quando atingiam notas impossíveis.
Outros podiam fracassar amplamente, sem receber sequer atenção ou auxílio. Esses padrões ensinam que o valor pessoal está sempre condicionado ao desempenho, ou que não existe valor algum. A restauração começa quando se entende que qualquer coisa que vale a pena ser feita imperfeitamente. Essa mentalidade permite agir mesmo que o medo de falhar apareça. A imperfeição deixa de ser inimiga e se torna parte do processo. É assim que muitos reconstroem hobbies, aprendizados e paixões que antes foram arrancados por críticas humilhantes. Atividades que antes causavam vergonha ou temor podem ser descobertas com uma nova lente, uma lente de liberdade, não de sofrimento. O quarto eixo da recuperação é reconstruir a relação com o mundo e com as pessoas. Ambientes narcisistas frequentemente usam o medo como arma. Frases como "o mundo vai te destruir", "você não sabe fazer nada sozinho", "se sair, algo ruim vai acontecer", são comuns em lares onde o controle é a prioridade. Esse tipo de doutrinação gera adultos com pavor do desconhecido, receosos de tomar decisões, sempre esperando o pior de si mesmos e dos outros. Mas a cura aparece quando se aprende a confiar novamente, não de forma ingênua, mas consciente e madura. Confia-se primeiro em si, depois em círculos pequenos e seguros de pessoas confiáveis. Assim, a imagem distorcida do mundo começa a se desfazer. O mundo deixa de ser campo de perigo absoluto e passa a ser território de exploração possível. O quinto campo da recuperação é o mais silencioso e muitas vezes o mais doloroso: reconstruir a sexualidade ferida. Muitos cresceram em ambientes onde o tema era tabu extremo, onde era proibido falar, sentir ou expressar qualquer curiosidade natural. Outros, ao contrário, foram expostos de forma precoce, imprópria ou até abusiva, criando confusão, medo e vergonha. E para todas essas dores, existe um caminho. Não rápido, não fácil, mas real. A cura vem quando se entende que a forma como alguém pensa e sente sobre sexualidade muitas vezes não é sua verdadeira voz, mas um eco da programação do trauma. O que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi distorcido pode ser reconfigurado. O tema exige sensibilidade e, muitas vezes, acompanhamento profissional especializado. Mas a recuperação é possível. Há recursos, materiais, especialistas e abordagens terapêuticas que permitem reconstruir a relação com o próprio corpo e com a intimidade de maneira saudável. O sexto ponto da jornada é curar a autopercepção. Quem foi moldado em ambientes tóxicos costuma enxergar a si mesmo de forma distorcida. Não mereço nada. Sou egoísta por cuidar de mim. Não sou importante. Não pertenço ao mundo. Essas frases internas não são verdades. São reflexos de doutrinação emocional. A cura surge quando se entende que autocuidado não é egoísmo, é necessidade. Aos poucos, a pessoa aprende que não é o centro do universo, mas também não está fora dele. Consegue ocupar o espaço emocional que lhe foi negado, um lugar onde existe valor, dignidade e propósito. Essa fase da recuperação é marcada por uma virada profunda. O indivíduo aprende a tratar a si mesmo com o mesmo cuidado que nunca recebeu. Torna-se o próprio guia, o próprio protetor, o próprio porto seguro. O sétimo passo é romper com a normalidade falsa que foi herdada. Muitos acreditam que o comportamento destrutivo do passado era normal, porque era a única referência existente. Entretanto, à medida que amadurecem emocionalmente, percebem que normal não significa saudável. O que foi vivido pode ter sido comum dentro daquela casa, mas não faz parte da vida equilibrada. Reconhecer isso é libertador, pois permite reconfigurar a realidade interna. O oitavo passo é trabalhar o medo implantado ao longo da vida. O medo, quando implantado cedo, se transforma em mecanismo automático. Combatê-lo não exige coragem extrema, mas constância. Primeiro, confia-se em pequenos movimentos.
Depois, em passos um pouco maiores, até que a pessoa se vê vivendo algo que parecia impossível anos atrás. O último passo é compreender que nada disso significa viver sozinho emocionalmente, mas sim viver com autonomia madura. Pedir ajuda continua sendo parte da evolução. Buscar apoio é sinal de força, não de fraqueza. A diferença é que agora a pessoa escolhe conscientemente quem pode entrar no seu mundo interno. Ao final dessa jornada, o indivíduo percebe algo crucial. Não é a infância que define o destino. O passado pode ter criado rachaduras, mas a vida adulta pode construir novas estruturas. A mensagem final dessa reconstrução é simples, mas poderosa. Não é tarde demais para recuperar o que foi destruído. Não é tarde demais para reconstruir o que foi negado. Não é tarde demais para viver uma vida que finalmente pareça sua.